outras pessoas dentro do CBP, a gente não sabe, mas aparentemente isso daí atingiu um nervo. Atingiu um nervo. Lembra que houve uma falsificação dos dados de entrada do Felipe Martins, né? Então, o Alexandre de Moraes tinha acusado o Felipe Martins de viajar lá para os Estados Unidos, mas não tinha nenhuma prova disso. A única prova que tinha era uma lista provisória de pessoas que iriam na viagem do Bolsonaro para Orlando, né? Só que a lista final que iria para Orlando não tinha o nome do Felipe Martins. O Felipe Martins nunca foi. E todo mundo sabia, ele pegou um voo da TAM para o Paraná, tinha todas as provas que ele estava aqui no Paraná. Aí quando chegou numa situação que estava insustentável manter a prisão do Felipe Martins, aí surgiu a informação, o Guilherme Amado surgiu com a informação de que haveria um registro de entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, no CBP, né? E aí a gente já falou sobre isso aqui, é um absurdo isso, porque era um registro que estava errado, estava com o nome errado no final das contas, estava com o número do passaporte errado, um monte de coisa errada, e mais do que isso, o nome voltou a aparecer, ó, de novo, de alguma forma, o nome voltou a aparecer nos registros lá, e é uma coisa realmente super estranha, né? E aqui o Customs and Border Patrol, que é essa agência lá dos Estados Unidos que cuida da entrada de pessoas, né? Diz que não havia registro da entrada do Felipe Martins e coisa e tal. Então, ou seja, havia um registro falso. E esse registro voltou a aparecer agora. Na época do julgamento, voltou a aparecer esse registro lá. Então, significa que é uma pessoa que não apenas tinha contato naquela época, tinha acesso aos sistemas naquela época, como tem acesso de novo agora. E esse cara, por um acaso, ele ainda é o contato de ligação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então lembra que ninguém sabe quem foi a pessoa que botou os dados falsos do Felipe Martins no sistema do CBP. Existe a possibilidade de ser esse cara aqui? Eu não sei se é ele. Não, pode ser que não seja ele, pode ser que ele tenha um amigo lá dentro que fez isso, ou pode ser que seja outra pessoa totalmente diferente que não tenha nada a ver com nada. Agora, o que fica estranho nessa história é que justamente quando você vê aqui, ó, a coisa atingiu o nervo. Quando a defesa do Felipe Martins perguntou para o Fábio Shor se ele conhecia o Adriano Oliveira Camargo, aí, olha só, neste momento, pasmem, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes interrompeu em tom ameaçador e advertiu a defesa para tivessem cuidado com aquele nome e justificou: o agente seria conhecido seu, com atuação em Guarulhos, e seu irmão seria juiz de direito. Deram carteirada no advogado de... Meu amigo, você entende o que é isso? Na Suprema Corte Brasileira, um juiz deu carteirada num advogado que estava defendendo o seu cliente durante a audiência. Meu amigo, pode ser conhecido de todo mundo, pode ser seu pai, seu filho, seu irmão. É direito do advogado perguntar ao cara lá para saber as coisas. A gente está querendo esclarecer o que aconteceu, ele está fazendo as perguntas, né? O juiz não está ali para mandar. O juiz está ali para colher um lado e o outro da história e ver a informação que é gerada ali, né? Aí, cuidado por quê, excelência? O que é exatamente tão sensível em torno do nome Adriano Oliveira Camargo, né? Por que o senhor julgou necessário informar que conhecia o referido agente e que ele seria irmão de um juiz de direito? Que diferença faz isso? O cara pode ser irmão do Papa. Se você tem uma pergunta para ele no tribunal, você pergunta para ele, pô. E aí, você conhece o irmão do Papa? Pois é, explica aí a situação aí do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, né? E aí, ó, os advogados foram impedidos de prosseguir com questionamentos depois disso. Ou seja, uma coisa que, cara, assim, eu só não digo que é um absurdo completo, porque a gente está tendo tantos absurdos nesse processo que já virou uma coisa que é um absurdo como os outros, né? Continuou mais um absurdo nesse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? A reação do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes causou estranhamento até entre repórteres e outros jornalistas que estavam presentes ali na sala. Porque lembra, essas oitivas todas são públicas, mas não podem ser transmitidas. O Alexandre de Moraes proibiu a transmissão. Então você tem que ir lá para ver, né? Então a gente tem um relato do que está acontecendo das pessoas que estavam lá, mas a gente não tem a gravação do que aconteceu, exatamente o que foi falado e coisa e tal. Teoricamente, eles estão dizendo que depois que isso passar, eles vão liberar essas informações, vão liberar os vídeos e coisa e tal, mas não há nenhuma informação disso, não há certeza nenhuma disso. Por exemplo, a cariação entre o Mauro Cid e o general Braga Neto, até hoje ninguém viu nada, né? Eles falaram que iam liberar a cariação, que só não ia ser transmitida ao vivo, mas que depois ia liberar, e até agora, ó, não saiu nada, né? E ainda teve outra coisa também que teve nessa oitiva do Felipe Martins, que foi a oitiva da doutora Stella Burda.
que confirmou no seu depoimento que esteve no presídio lá de Curitiba em junho de 2024 e colheu relatos de internos, de presos, carcereiros e da equipe de segurança que confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a um isolamento em solitária sem iluminação. Ficou mais de 70 dias proibido de receber visitas da esposa e sofreu perseguições. Tortura. O nome disso é tortura. Chega a ser engraçado o Lula falando lá no Chile que não, porque nós tivemos um regime de exceção aqui em 64, que absurdo, porque torturavam as pessoas e coisa e tal, e o Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa. Todo mundo sabe que o caso do Felipe Martins foi um caso do Coelhinho, né? Ele queria que o Felipe Martins assinasse uma delação premiada, porque ele só tem a delação premiada do Mauro Cid, aí fica muito frágil. Se tivesse uma segunda delação premiada, ficaria um pouco mais de força, porque uma corroboraria a outra, né? Então eles acharam que o Felipe Martins, sendo um cara jovem, coisa tal como o Mauro Cid, teria mais capacidade